Lição 6. 29 de abril a 6 de maio de 2023. A fuga dos escravos. Texto-chave. Moisés, porém, disse: Não tenham medo, apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Você nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Êxodo 14, 13 e 14. Teaser. A história dos israelitas atravessando o Mar Vermelho lembra a história humana em diferentes níveis. Primeiro conta a história da salvação. Deus vem em resgate de seu povo e o livra da escravidão. Também reflete a tendência humana de oscilar entre a fé e a dúvida. A redenção que Deus operou pelos escravos hebreus não poderia ter sido mais dramática. Os israelitas testemunharam em primeira mão o extraordinário poder de Deus ao dividir o Mar Vermelho para que eles fizessem uma travessia segura. Deus os conduziu por meio de uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Contudo, apesar da evidente direção de Deus, os israelitas rapidamente passaram a duvidar dele e a criticar Moisés e Arão. Quão inconstante pode ser o espírito humano? Essa história também amplia nossa compreensão de adoração. A canção do livramento em Êxodo 15 é considerada uma das mais profundas expressões de adoração já escritas. Na realidade, é a canção de todo ser humano, porque todos somos pecadores que precisam desesperadamente da graça de Deus. Por fim, passamos a ter uma nova compreensão de nossa identidade como igreja, pois somos a amada noiva de Deus, por quem Jesus morreu para redimir. Roteiro original. Depois de passar por tantas turbulências nos últimos meses, incluindo a morte de seu primogênito, o faraó liberou a saída dos escravos. Mas, ao que parece, quando as calamidades pararam de cair sobre o Egito, ele mudou de ideia e decidiu sair à captura dos israelitas. Quem sabe o poder do Deus dos Hebreus houvesse se esgotado? Leia em sua Bíblia os textos de Êxodo 14, 5 e 6, 10 a 14, 21 a 23, 26 a 27 e 29 a 31. Com certeza aí está a descrição do maior livramento ocorrido na história do povo de Israel. Depois, faça a atividade sugerida e responda as perguntas. Encontre um mapa do mundo antigo e trace o percurso dos israelitas do Egito até o deserto. Que palavras você escolheria para descrever a atitude dos seguintes personagens na história? Faraó, Moisés, os israelitas e Deus. Da perspectiva de Deus, qual é a lição que você acredita que ele estava tentando ensinar ao seu povo por meio desta experiência? Zoom. Leia o texto-chave dessa semana. Essas palavras foram ditas por Moisés. Que diferença das palavras ditas por ele a Deus quando foi chamado para ser o líder do povo de Israel na missão de resgate? O comentário bíblico adventista diz o seguinte a respeito desse texto: Moisés permaneceu calmo e confiante de que tudo ficaria bem. Essa confiança é refletida no conselho dado ao povo para esperar com paciência a libertação que viria do Senhor. Moisés não sabia como Deus cumpriria seu desígnio, mas sua própria experiência com ele na terra do Egito lhe deu certeza de que o Senhor era plenamente capaz de resgatar seu povo. Por mais improvável que pudesse parecer essa perspectiva. O próprio Moisés estava triste por causa da demonstração de falta de fé por parte do povo. Identifique um mar vermelho em sua vida. De que modo sua fé tem sido desafiada por esse obstáculo? Como Deus está pedindo para você dar um passo de fé? Deus lhe dá ânimo e coragem e o acalma com as mesmas palavras ditas ao povo de Israel. Não tenha medo. Fique firme e veja o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Making of. Ao pedir que Moisés levantasse seu cajado, Deus queria mostrar aos israelitas que eles podiam confiar plenamente no líder que ele havia escolhido para conduzi-los.
Sempre que possível, Deus usa homens consagrados para realizar sua obra na terra. A coluna de nuvem que ficou entre o povo de Israel e os egípcios era tão densa que os perseguidores não puderam avançar. Pensando que não haveria jeito de os hebreus escaparem, logo que estavam cercados por todos os lados, ao norte os egípcios, ao sul uma montanha íngreme, ao leste o mar e ao oeste o deserto. Os egípcios resolveram deixar o ataque para o dia seguinte. Quando os egípcios viram que os israelitas estavam do outro lado do Mar Vermelho, avançaram pelo caminho ainda aberto. Quando estavam no meio do mar, a coluna de nuvem se transformou em coluna de fogo e revelou a situação perigosa em que se encontravam. Antes do mar se fechar sobre eles, veio uma terrível tempestade, que fez com que as rodas dos carros de guerra emperrassem e eles não conseguissem retornar à margem. Informações extraídas do Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 604 a 606. Extras. Leia os versos adicionais dessa semana e relacione cada texto com o assunto que ele aborda. Os versos são 1 Crônicas 16, 28 e 29, Salmo 32, 7, Tiago 1, 2 a 4, 1 Pedro 2, 9 e 10. Relacione cada texto com os aspectos: adoração, fé, confiança e missão. Depois que Deus sepultou os egípcios no Mar Vermelho, os israelitas cantaram canções de libertação. Por muitas gerações posteriores, o povo de Deus cantaria esta canção, especialmente em tempos de livramento. Isso está também associado com a vitória final da igreja no livro de Apocalipse. Alguns sugerem que esta é a mais antiga canção registrada no mundo. Pense em uma experiência na qual Deus livrou você. Escreva sua própria canção de livramento, então leia para Deus como um ato de adoração. Panorâmica. Pouco tempo depois do milagre do Mar Vermelho, os israelitas se esqueceram da intervenção de Deus por eles e começaram a resmungar contra Moisés e Arão. Li o capítulo 25 do livro Os Escolhidos para ter uma ideia mais completa do cenário. Às vezes somos tentados a criticar o povo de Israel por falta de fé, mas será que não agimos da mesma forma diante das dificuldades atuais? Pense nesta declaração de Ellen White: nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que Ele ministrou no passado. Na cultura havaiana existe um pensamento parecido. Emoa kaka keala okeia, mua aku i ka a i ala. Decore-o por diversão, mas importante é lembrar-se do significado. O caminho para o futuro é iluminado por nosso conhecimento e entendimento do passado. De repente, viram ao longe o brilho das armaduras e carruagens se movendo. O terror tomou conta do coração do povo de Israel. A maioria deles correu para Moisés com suas queixas. Moisés ficou grandemente perturbado por seu povo manifestar tão pouca fé em Deus. Na verdade, não havia possibilidade alguma de livramento, a menos que o próprio Deus intervisse. Como tinham sido levados àquela situação em obediência à ordem divina, Moisés não temia as consequências. Off. A história do livramento que Deus operou por Israel destaca as confusas realidades da fé. Parece que toda a jornada espiritual é composta de altos e baixos. No caso de Israel, não muito tempo depois de experimentarem o maravilhoso livramento de Deus através do Mar Vermelho, eles começaram a reclamar que Deus os havia abandonado. Eles lamentaram: devíamos ter permanecido no Egito em vez de ficar no deserto para morrer. Porque a história deles muitas vezes reflete a nossa própria, esta lição oferece uma oportunidade ideal para explorar maneiras pelas quais podemos manter nossa fé firme, seja em meio a jardins floridos ou em desertos.
Através dessa história, enxergamos uma maravilhosa metáfora de salvação. Da mesma forma que Deus interveio em favor de seus filhos no passado, Ele está ansioso para guiar seus filhos hoje. O livramento vem da parte de um Deus amoroso. Por fim, temos um vislumbre sobre a verdadeira adoração. Exatamente como Moisés liderou o povo de Deus na canção do livramento, nossa adoração deve ser uma resposta à provisão de Deus a nós. Adoramos nosso maravilhoso Deus porque, em Cristo, Ele proveu um meio de escape do pecado e da morte. O que mais podemos fazer senão cantar e louvá-lo? Se você não viver algo, você não vai acreditar nisso. Paul Harvey. Fé é acreditar antecipadamente em alguma coisa que somente parecerá lógica quando vista ao contrário. Philip Yancey. Nada será realizado se todas as possíveis objeções precisarem ser superadas primeiro. Samuel Johnson. Além do estudo, devemos avançar toda vez que essa for a orientação divina. O livramento de Deus está condicionado à nossa fé na provisão que Ele faz. Leia o capítulo 25 do livro Os Escolhidos para obter mais informações.